Muito bem. Ora, nós estamos a prosseguir o estudo desta segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é na página 1290. 1290, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós terminamos o capítulo 2 e vamos, esta tarde, tratar um assunto que Paulo apresenta muito claramente nesse capítulo 2, que é o tema da mensagem, é o anticristo que virá, o seu gênio terrível e também o seu caráter. Vejam aí, vamos ler capítulo 2, versículo 3, e vejam os irmãos com atenção aquilo que Paulo aí vai falar dessa pessoa que virá ao mundo, que é o anticristo. E ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, versículo 3, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Muito bem, então nós estamos quase a concluir o estudo da segunda carta de Paulo àquela igreja na cidade de Tessalónica. Ele escreveu uma primeira carta, onde Paulo respondeu ao interesse que os crentes tinham e dúvidas da igreja sobre a vinda de Jesus. E Paulo ensinou muito sobre esse tema e eles ficaram com muito interesse sobre os últimos tempos, sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre aquilo que é designado o dia do Senhor. E esta expressão, o dia do Senhor, este termo dia, não é um dia de 24 horas, como hoje o dia 21, que começou, já estamos quase ao fim da tarde. Este dia é uma expressão bíblica que fala de uma série de acontecimentos bíblicos, escatológicos, que vão acontecer no espaço de alguns anos. Vai ser no fim dos tempos que são e estão profetizados na Bíblia. E nessa primeira carta, no capítulo 4, isso é que é importante, respondendo ao interesse dos crentes sobre, olha, então, sobre a vinda de Jesus e esses que já morreram, crentes, o que é que aconteceu? Como é que vai ser? Então Paulo, no capítulo 4, já estudámos da primeira carta, falou-lhes do arrebatamento. E o arrebatamento é o próximo acontecimento deste dia do Senhor, do fim dos tempos, é o próximo acontecimento escatológico, que é a vinda de Jesus, ficará nos ares e vai arrebatar a igreja, todos os crentes, e vai levá-los de volta para o céu. E Paulo então escreveu esta segunda carta e continua a escrever à igreja, como vem aqui capítulo 2, continua a escrever sobre o interesse deles e dúvidas, porque depois Paulo mandou lá Timóteo. Paulo queria ir à igreja, mas não foi impedido, e vimos já isso muito bem, então diz, eu vou enviar Timóteo, porque eu quero saber como é que vocês estão. E depois Timóteo veio com boas notícias, que a igreja estava bem, e
mas a igreja continuava com mais interesse sobre o fim dos tempos. E Paulo escreve a segunda carta e revela aqui, nesta segunda carta, um grande acontecimento que vai ocorrer no mundo. Quer dizer, no futuro, ainda está à nossa frente. Assim que a igreja parte deste mundo, assim que Cristo vem nos ares, arrebata os crentes vivos, ressuscita os mortos, todos são transformados e Jesus leva todos da terra para o céu. Nessa sucessão de acontecimentos a seguir ao arrebatamento, então Paulo explica aqui este grande acontecimento que vai ter lugar no mundo. Vai aparecer no mundo, nesta terra, o anticristo, que ele chama aqui no versículo 3. Vejam, o fim do versículo 3 chama-lhe: se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. E versículo 4, olha o que é que ele vem fazer, o qual, esse anticristo, essa personagem que virá ao mundo, olha o que ele faz, ele opõe-se, levanta-se contra tudo o que se chama Deus, tudo aquilo que tem a ver com Deus, tudo que tem a ver com Cristo, com o Evangelho. Ele vai ser um terrível opositor. Ou se adora, de sorte, veja, ele vai sentar-se como sendo Deus. Esse anticristo vai revelar-se, como iremos ver a seguir, de maneira fantástica, querendo parecer ele mesmo Deus, e vai exigir adoração e vai exigir obediência, como se fosse Deus, mas vai combater tudo o que tem a ver com o Deus vivo e verdadeiro, combater tudo o que tem a ver com o Evangelho e com o Senhor Jesus Cristo. E esse que Paulo aqui chama homem do pecado, filho da perdição, ele vem equipado, como diz aí, com todo o poder. Não vai ser uma pessoa que vem assim, como vemos, pensa no maior líder, a maior autoridade do mundo hoje, nos nossos dias. Não tem nada a ver com o que vai ser o anticristo. Diz aqui, vem com todo o poder, mas satânico, e para agir no nosso mundo. E é sobre esta pessoa que Paulo fala aqui bem claramente no capítulo 2, o anticristo, que a Bíblia revela não apenas aqui. O anticristo é revelado no Novo Testamento, vários livros, mas também no Antigo Testamento, sobretudo no livro do profeta Daniel. Irmãos, durante os últimos milhares de anos, desde a queda, lá no Jardim do Éden, em que o diabo tentou, seduziu Eva e Adão, e eles caíram, o pecado entrou no mundo. Desde essa altura, Satanás continua a agir sobre a humanidade, sobre as pessoas, com um único objetivo: levar o mundo inteiro, levar toda a humanidade com ele à perdição eterna. Esse é o seu principal intuito. E a verdade que a Bíblia nos revela é que o diabo tem enorme poder, mas a Bíblia diz-nos que o poder do diabo está restringido pelo poder de Deus. Ele não é superior a Deus, ele nem sequer se parece com Deus. No entanto, é um adversário que a Bíblia nos revela e nós não conseguimos compreender tudo, mas naquilo que Deus nos possibilita conhecer, o diabo só faz o que Deus lhe permite fazer. O livro de Jó é um grande exemplo disso. O diabo queria desfazer, matar toda Jó e tudo o que tinha a ver com Jó, e Deus só lhe deu, por 2 vezes, deu-lhe só permissão: vai lá e faz só isto. Vai. Portanto, o diabo tem o seu poder restringido por Deus. Poder terrível, poder maligno. Mas, irmãos, está-se a aproximar cada vez mais rapidamente o tempo, o dia em que a força, a maldade de Satanás sobre o mundo vai ser conhecida. Porque Deus vai então permitir ao diabo para ele agir de uma maneira como nunca agiu até aqui. Vejam o versículo 7.
Diz aí o versículo 7 que Paulo disse, virá o anticristo, mas há algo ainda que o retém, há algo que está a impedir que ele venha, que ele se revele no mundo. E já falámos sobre isso. Mas quando isso que agora o impede já de ser revelado no mundo, quando isso for retirado por Deus, o impedimento que até agora existe, olha, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É esse, versículo 9, cuja vinda, olhem, a vinda do anticristo é segundo a eficácia. Ele vem no poder de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Portanto, é um mundo, o nosso mundo hoje de pessoas, um mundo que voltou as costas para Deus, deliberadamente. Deus vai permitir que o anticristo se revele e não só se revele. Deus vai permitir até que o mundo seja enganado pelo próprio anticristo. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará ao mundo, às pessoas que estiverem a viver neste mundo, quando o anticristo vier, a operação do erro para que creiam mentira. Isso vai acontecer. Então o que é que vai ter lugar no mundo, irmãos? Nos últimos 7 anos da história da humanidade, este mundo vai ter o seu final na segunda vinda de Jesus Cristo do céu à terra. Mas nos 7 últimos anos vamos ter o tempo da tribulação e da grande tribulação. E os piores anos são os últimos 3 anos e meio da história do mundo, até à segunda vinda de Jesus, do céu à terra. E Satanás vai agir no mundo, Satanás vai agir neste mundo, nessa altura, através de 2 personagens terríveis. Quem são elas? Quem são as 2 pessoas que Satanás vai usar no fim da história da humanidade? A primeira, que é chamada na Bíblia besta, é o anticristo, que vai ser uma entidade, sobretudo política e militar, mas noutros níveis também. E a segunda pessoa que Satanás vai usar no mundo, também chamada outra besta, no livro do Apocalipse, é o falso profeta. Vai ser uma entidade, sobretudo religiosa, espiritual, vai ser o principal colaborador do anticristo. Nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 13 a descrição dessas 2 personagens, o anticristo e o falso profeta, que também o profeta Daniel fala, mas vamos ler aqui, olhem, página 1352. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Os seus pés como os de urso, sua boca como a boca de leão. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe, vejam, o seu poder, o seu trono, grande poderio. E vi uma das suas cabeças com ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, esta besta é o anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E depois temos a segunda personagem, que vai ser um
braço direito do anticristo, que está aqui a partir do versículo 11, que é o falso profeta. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, que é do anticristo, na sua presença. Portanto, ele vai agir em colaboração com o anticristo. Olha, o que é que ele faz? Faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta. Adorem o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Portanto, Apocalipse revela-nos estas 2 personagens que vão dirigir o mundo no seu tempo final. Irmãos, assim como Deus chama e usa pessoas para os seus propósitos, Deus chama-nos para os servirmos, para os propósitos justos, bondosos, santos. Satanás também usa pessoas. E o que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 13 são estas 2 pessoas, estas 2 entidades que Satanás vai usar para cumprir o seu plano de domínio mundial, de objetivo principal, erradicar todos os crentes da terra, o anticristo e o falso profeta. Então vamos pensar apenas hoje e falar sobre o anticristo. Anticristo é o oposto de Cristo, é anticristo. Ele vai ser a procurar imitar aquilo que foi o Senhor Jesus Cristo, mas no lado maligno, no lado das trevas. E a Bíblia é bem clara sobre o anticristo e vamos aprender aqui o que é que a Escritura nos diz. Em primeiro lugar, o anticristo vai ser um homem, porque o versículo 3 de 2 aos Tessalonicenses 2 chama-lhe o homem do pecado, o filho da perdição. Será uma entidade, uma pessoa, um homem. E quando é que virá o anticristo? Quando é que ele vem? O anticristo vai surgir no mundo nos últimos 7 anos da sua história. Mas vai ser nos últimos 3 anos e meio que a sua ação vai ser terrível, como nós acabamos de ler e como nós iremos ver. O anticristo vai ser a obra-prima do diabo. Ele vai personificar tudo aquilo que o diabo é. No anticristo vai habitar corporalmente a plenitude do diabo. Assim como em Jesus habitava corporalmente a plenitude de Deus. O anticristo vai ser a culminação, o máximo das operações de Satanás neste mundo. Olha, nós vivemos tempos muito difíceis no mundo hoje, cada vez mais. E o mundo hoje fala das suas grandes necessidades, o mundo procura como que um super-homem que resolva as crises mundiais, alguém que resolva as guerras, os conflitos, as necessidades. E é o diabo que vai fornecer essa pessoa. O anticristo será essa pessoa que o mundo hoje acha que é aquele que vai resolver os problemas da humanidade. Mas o anticristo não vai ser um homem comum. Ele vai possuir talentos extraordinários. Ele vai estar capacitado com poderes super-humanos.
mas infelizmente satânicos. Nós vimos há pouco, eu vou fazer mais uma referência, diz que o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Portanto, o anticristo virá, será um homem com uma capacidade incrível que o mundo vai conhecer. E com a única exceção do Deus-homem, que foi Jesus, o anticristo vai ser a personagem mais impressionante que já apareceu em toda a história humana. Nós já vimos pessoas magníficas no nosso, para o bem e para o mal. Podemos pensar muitos que foram terríveis para o mal, muitos que foram maravilhosos para o bem, mas o anticristo vai ser a pessoa, tirando Jesus, a pessoa mais impressionante que já viveu nesta terra, mas terrível, mau, com todo o poder de Satanás. Nós vamos ver aqui, então, alguns aspectos do anticristo. Ele vai ser um gênio intelectual. O anticristo vai possuir uma inteligência extraordinária. Paulo chama-lhe aqui esse filho da perdição. Ele vai ser a encarnação, a imitação do próprio diabo. O livro do profeta Daniel também nos revela muito sobre o anticristo, e Daniel capítulo 7, versículo 20, ele é ali representado como uma besta que tinha chifre e que tinha olhos. E este símbolo, chifre e olhos, tem um duplo significado. O chifre prefigura força, poder. Os olhos indicam inteligência. Daniel 8:23, ele ali é referenciado, eu vou ler, penso que também vai estar ali. Vejam, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, semblante, será entendido em adivinhações. Quer dizer, a sua grande inteligência, a sua grande capacidade, o seu gênio. Um rei feroz, semblante, entendido em adivinhações. Aquilo que deixa os outros perplexos e não conseguem resolver, para este homem, o anticristo, será uma coisa perfeitamente simples. Então, uma das maiores atrações do mundo para com o anticristo será a sua genialidade. Um mestre, a sua mente brilhante que vai fascinar o mundo, e o mundo, com facilidade, vai seguir essa pessoa. Em segundo lugar, e aqui eu queria dizer que, no que diz respeito ao anticristo ser uma pessoa terrível, ele vai ser o oposto de Jesus. E lembram-se que o Senhor Jesus disse palavras muito valiosas sobre Ele mesmo. Nós sabemos que Deus é amor, e no amor de Deus Ele mandou-nos o seu Filho. E Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Satanás vai revelar ao mundo o anticristo, que vai ser uma pessoa terrível em maldade, que no mesmo versículo de João 10:10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo odeia a humanidade, odeia as pessoas, e ele vem para matar, roubar e destruir, e vai fazer isso na pessoa do anticristo. Uma segunda característica dele vai ser um gênio na oratória, que é a capacidade de falar em público para influenciar as pessoas com as suas ideias. Um gênio da oratória. Daniel 7:20 diz que terá uma boca que falava grandes coisas. Nós vimos há pouco na lição da escola de Mical que as pessoas ficavam admiradas com o ensino de Jesus e diziam, de onde vem esta sabedoria? Em Mateus 13:54, sobre Jesus, de onde vem esta sabedoria, estas maravilhas? O mundo vai ficar também intrigado com a oratória do anticristo, com esse atrevido falsificador de Jesus. Diz a palavra de Deus que ele terá uma boca que falará grandes coisas. Ele vai ter um domínio total da linguagem, da comunicação verbal.
E a sua oratória não apenas chamará a atenção do mundo, que vai fazer dele o seu líder, mas vai impor respeito, ordem, um verdadeiro mestre, um gênio. Apocalipse 13:2 diz que a sua boca é como a boca de leão. E esta é uma expressão simbólica que indica, além do leão com a sua boca ser um animal muito feroz para matar, para destruir, o poder da voz do leão impressiona. Por isso ele é o rei da selva. Então a voz do leão supera a voz de qualquer outro animal. Assim vai ser o anticristo, a sua voz, a boca como de leão. O anticristo vai superar todos os oradores do mundo, os seus rivais, antigos, modernos. E isto vai contribuir para o seu domínio mundial. O anticristo vai dominar o mundo, ele vai ser o líder que vai governar o mundo na sua fase final. Outra terceira característica do anticristo vai ser um gênio político. Os políticos são aqueles que governam o mundo. São os governos, as autoridades, os presidentes. Ele vai ser essa personagem. Quando é que este anticristo é revelado a primeira vez? Aqui em Apocalipse capítulo 13, temos a sua revelação, que nós lemos, não vamos ler agora, a revelação na parte do seu tempo terrível sobre o mundo. Mas sabem quando é que o anticristo se revela? Ele revela-se em Apocalipse capítulo 6, assim que a igreja é arrebatada, começa a tribulação no mundo com a abertura dos selos. E Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: havendo o cordeiro está no céu, que é Jesus, aberto um dos selos, os primeiros, isto é o início da parte final da história do mundo e os primeiros selos. Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. O anticristo é aquele que quer parecer Cristo. Um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. É assim que vai inicialmente revelar-se o anticristo. Uma personagem política, portanto, para trazer paz ao mundo, a prosperidade. Inicialmente vai ser assim, ele vai cativar o mundo para si, inicialmente, através desta abordagem aqui. Uma coroa, quer dizer, ele vai dominar, ele vai reinar em todo o mundo. Mas depois ele vai emergir com as suas capacidades diplomáticas, vai ganhar a admiração e vai conquistar a cooperação do mundo inteiro, o mundo político. E com as suas capacidades, habilidades, o seu brilhantismo, ele vai ascender ao mais alto degrau mundial. E não vai ter qualquer escrúpulo para empregar os métodos mais questionáveis para se tornar o líder do mundo. Daniel 11:21 descreve-o assim. Vejam o profeta Daniel, capítulo 11, versículo 21. Se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então vejam como é que este gênio político, homem vil, a quem ao princípio as pessoas não conseguiram compreender aquilo que ele era, não tinham dado a dignidade real, não fizeram dele uma personagem importante, mas ele caladamente, na artimanha da diplomacia com as suas capacidades, vai tomar o reino, vai governar o mundo com engano. Vai obter a supremacia e ninguém se atreverá a desafiar a autoridade do anticristo. Em quarto lugar, depois de termos visto que ele vai ser um gênio intelectual, um gênio na oratória, um político brilhante, vai ser também um gênio comercial. O comércio que vai dominar este mundo. Diz Daniel 8:25, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá
e destruirá muitos que vivem em segurança. No tempo do regime do anticristo, tudo vai estar debaixo do seu domínio e, como vimos lá, ninguém, em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, ninguém vai poder comprar, vender, governar a sua vida se não for debaixo das instruções do anticristo, do falso profeta. Diz lá, Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender. Vou ler o versículo 16. Faz que a todas as pessoas do mundo, pequenos e grandes, não interessa se são pessoas importantes, são pessoas sem importância, ricos, pobres, livres, servos, vai ser posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. É a marca do anticristo. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ele vai dirigir comercialmente o mundo com as suas regras. Nós tivemos esta semana um sinal bem evidente daquilo que vai ser o mundo. Não sei se viram a notícia, uma falha informática mundial. E aqueles que foram afetados, ninguém podia fazer absolutamente nada. Nem aviões podiam levantar. Bom, nós sabemos. É isso que vai acontecer. O anticristo vai dominar o mundo da informática. Cada vez mais é essencial para tudo. Falhando, tudo para. O anticristo vai ditar as suas regras e aquele que não se submeter a ele, diz aqui, não aceitar a sua marca, o seu sinal, porque não o quer servir nem seguir, não tem possibilidade de comprar, de vender. Quer meter gasolina no carro? Não pode. Quer comprar comida? Não pode. Enfim, ele vai ser um gênio comercial. Tudo vai estar debaixo do seu controle pessoal, para o seu próprio engrandecimento, para o seu domínio. Toda a riqueza do mundo vai estar à disposição do anticristo. Ele vai ser um gênio terrível a nível militar e governamental. Ele vai ser o líder mundial, vai governar o mundo inteiro. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, o dragão deu-lhe o seu poder. O poder do anticristo não é o poder de Deus. Deus vai permitir que o diabo dê o seu poder a esta personagem, o anticristo. O poder que o anticristo vai ter vem do próprio Satanás, vem do próprio diabo. E o anticristo vai concentrar o poder político, o poder militar, a autoridade, toda a maldade satânica. O anticristo vai ser capacitado com os mais extraordinários poderes para que possa, vejam Daniel 8:24, diz assim, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, ou seja, é o poder do diabo. Destruirá maravilhosamente, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos. Ninguém vai poder fazer frente ao anticristo. Vejam, essa expressão aí, destruirá maravilhosamente. Vai ser um tempo terrível no mundo. Ele vai, de uma maneira maravilhosa, aos olhos das pessoas, fazer as coisas mais incríveis. Ninguém vai poder resistir diante do anticristo. Aliás, quando ele é revelado, no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 2, aquele cavaleiro branco diz, sairá vitorioso e para vencer. É logo dito no início da sua aparição. O anticristo vai derrubar tudo o que estiver diante dele, de sorte que o mundo vai dizer, como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem pode fazer-lhe frente? Quem pode fazer alguma coisa para impedir o seu domínio e as suas ações que vão trazer tanto mal ao mundo? Ninguém. As ações militares não vão estar confinadas num sítio, ele não vai dominar a América, ou dominar só a Europa, vai ser à escala mundial. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 diz assim, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, olha, deu-se-lhe poder sobre quê? Toda a tribo e língua e nação em todo o mundo. Não vai ser possível escapar ao domínio do anticristo.
um retrato da personagem que vai ser este anticristo. Está no versículo 2 do livro do Apocalipse, capítulo 13. Vejam que é que a visão que João recebeu de Deus. E a besta que vi, esta descrição mostra aquilo que ele é. Era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Daniel capítulo 7, versículo 23, acrescenta que o anticristo, como diz aqui, é semelhante ao leopardo. Os irmãos já viram um leopardo a caçar? Já viram? Nada escapa ao leopardo. O leopardo. Os irmãos já viram um urso? De onde é que nós escapamos de um urso? Subir a uma árvore? Esconder-se numa caverna? Fugir? Não. Vejam, Daniel 7,23 diz assim: o quarto animal, que é uma referência ao anticristo, será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Já ouvimos na história reinos, impérios terríveis, conquistaram o mundo conhecido à altura, destruíram, mataram nações, povos. Mas o anticristo não. É diferente de todos os reinos que já houve no mundo. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. É um tempo terrível. É o tempo de Satanás. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, é o amor de Deus. Mas o diabo vem a roubar, matar e destruir. O governo de um mundo que está por vir, que diz, vai devorar a terra inteira. E vamos ler agora Daniel capítulo 11, versículo 36, onde Daniel simplesmente diz, na revelação de Deus, que o anticristo vai ser um domínio como nunca houve nem nunca mais vai haver no mundo. Daniel 11, 36 e 37 diz assim: e este rei, olhem, fará conforme o quê? A sua vontade. Levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo o Deus e contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, falará coisas espantosas, será próspero, até que a ira se complete. É a manifestação da ira de Deus no tempo da grande tribulação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. É um terrível gênio militar e governamental, este do anticristo. E a última característica que vamos ver é que ele também vai ser um terrível gênio religioso. É verdade. Acabamos de ler esse versículo de Daniel 11, 36 e 37. E eu esqueci-me de ler Daniel capítulo 7, versículo 7. Só vou pedir para vermos esse Daniel 7, 7. Vejam mais sobre esta personagem. Depois disto eu continuei olhando para as visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Mas ele é este gênio religioso. Ele vai proclamar-se, vejam, não lhe bastando tudo o que já vimos, ele vai proclamar-se Deus. Vai dizer, eu sou Deus. Com todo o poder que ele tem, ninguém lhe faz força, ninguém tem domínio sobre ele. Ele diz, eu é que sou Deus. Já vimos muitos falarem assim também. Ele vai exigir honras divinas que lhe sejam prestadas. Ele vai assentar-se no templo, querendo mostrar-se como Deus, como diz 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este homem do pecado vai ser investido de toda a sabedoria, todo o poder satânico,
mestre da ciência, vai receber todos os segredos satânicos guardados até à sua aparição. Apocalipse 13, versículo 3. Toda a terra se maravilhou após a besta. E sabem qual vai ser julgada, talvez a principal de Satanás com o anticristo? Não é difícil pensar nisso. Já aconteceu nos nossos dias, aconteceu até esta semana que passou. Apocalipse capítulo 13 diz-nos que ele vai ser ferido mortalmente. Ferido mortalmente. Ferida diz ferido de uma espada. Diz Apocalipse capítulo 13. Diz: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. Quer dizer, ele vai vai sobreviver a uma chaga mortal, uma espada, possivelmente um ataque feito contra ele, e o mundo vai ficar maravilhado e prontamente lhe vão fazer uma homenagem divina. O poder de impressionar do anticristo será tão grande que o falso profeta, que é o seu braço direito, sabe o que vai fazer? Vai dizer, olha, quem é como o anticristo? Ele até a própria morte vence. Vamos fazer uma imagem do anticristo e todo mundo vai adorar essa imagem. Quem foi que fez isso no tempo do profeta Daniel? Foi o rei. Nabucodonosor também fez uma estátua e exigiu todos se prostrassem e adorassem aquela imagem. Diz lá Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Portanto, o anticristo vai ser ferido mortalmente, mas vive. Estão a ver? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, vai ser feita uma imagem. E hoje nós vemos as imagens que nós vemos, são bonecos que ali estão feitos, não é? Mas aquela imagem vai falar. Vai impressionar o mundo, diz, versículo 15. Fizesse uma imagem da besta para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É horrível. Quem não adorar o anticristo vai ser morto. Porque ele vai ter a colaboração do profeta, do falso profeta. Em Daniel, capítulo 7, versículo 21, vamos ler aqui, Daniel 7, 21. Estamos quase no final do nosso estudo. Diz, Daniel 7, 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, contra os crentes, e prevaleceu contra eles. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. São os últimos 3 anos e meio da história da humanidade, o domínio do anticristo com a ajuda do falso profeta. Em conclusão, irmãos, reparem aqui que a palavra de Deus revela-nos uma verdade que todos nós já conhecemos e que o diabo também sabe. O diabo não vai ter sucesso. Satanás já sabe aquilo que o aguarda. O diabo é um adversário de Deus derrotado. A palavra de Deus nós lemos o livro do Apocalipse e já sabemos qual é o destino do falso profeta, do anticristo e de Satanás. Mas até lá, Satanás age no mundo e é muito persistente. O objetivo dele é levar à perdição, levar com ele para a eternidade de perdição a humanidade, todos os que ele conseguir. Mas mesmo assim vencido, o diabo vai receber neste mundo que se voltou contra Deus, o diabo recebe permissão de Deus para
no fim dos tempos, levar a cabo uma guerra terrível no mundo, em especial contra os crentes, debaixo do comando dessa besta que ele vai usar, que é o anticristo. Os irmãos podem pensar assim, mas irmão, no início disse que Jesus vai arrebatar todos os crentes da terra e vai levá-los para o céu. Não ficam crentes no mundo. E é só aí que vai aparecer o anticristo. Mas se não há crentes, como é que ele vai fazer guerra aos crentes? É que na humanidade que restar no mundo nos últimos 7 anos, muitos, leiam o livro do Apocalipse, vai haver testemunho do Evangelho e muitos vão converter-se. Mas no tempo da grande tribulação, vão converter-se ao Evangelho, converter-se a Cristo, mas vão passar por esta perseguição feroz do anticristo, que vai, no final da história da humanidade, vai perseguir todos aqueles que se converterem e, sobretudo, vai fazer uma guerra à nação de Deus, que é a nação de Israel, que também se vai converter nessa ocasião. Mas o destino de Satanás está traçado, a sua perdição é eterna, a sua queda. A queda e a destruição do anticristo vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo, no fim dos 7 anos da tribulação. Como diz aí também, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na vinda de Jesus, segunda vinda, então, com todos os santos, todos os crentes, todos aqueles que foram levados para o céu, o Senhor vem do céu à terra e vai destruir Satanás, o anticristo, o falso profeta, e vai iniciar o milénio. E eu vou ler esses 2 versículos, em Apocalipse capítulo 19, versículo 19, que falam como é que Jesus vai destruir Satanás, o anticristo e o falso profeta. Diz assim: e vi a besta, que é o anticristo, os reis da terra, seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército, que é quem? Jesus. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, que é a marca de 666, e adoraram a sua imagem. Estes 2, o anticristo e o falso profeta, que acontece? Foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A destruição pela vinda de Jesus do anticristo. Irmãos, naquele tempo vai ser inútil enfrentar o anticristo. Quando ele estiver a governar este mundo. Porque ele tem poder satânico. Mas a pergunta final que eu quero deixar hoje é: como escapar? Como escapar a este tempo do anticristo? Arrepende-te. Crê em Jesus Cristo. Crê na obra salvadora de Jesus na cruz. Abre o teu coração para Jesus. Crê que Jesus pagou a culpa do teu pecado na cruz do Calvário. Ali pagou o castigo que pendia sobre ti por causa do teu pecado. Recebe Jesus como teu Salvador. João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome. Se qualquer pessoa fizer isto, crer hoje em Jesus Cristo, pode ter a certeza, não vai passar pelo tempo do anticristo. Porque se nós morrermos antes do anticristo vir, claro, não passaremos. Mas se Jesus vier arrebatar a igreja hoje ou amanhã, se és crente, vais ser levado. E não ficas no mundo a suportar o tempo do anticristo. Crê no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai salvar-te. Vais herdar a vida eterna com Ele, livre da condenação, livre da perdição. Vais ser arrebatado se o Senhor vier entretanto. Não ficas na terra no tempo do anticristo. Crê no Salvador Jesus. Decide hoje, como Paulo disse aqui aos Tessalonicenses no capítulo 2, versículo 10, recebe o amor da verdade para ser salvo.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então cantar o cântico, quem puder ficar em pé, cântico número